Aí, na verdade, aquele dia não tinha, a última aula eu não tinha colocado para gravar, né? Acho que é isso, mano, porque eu procurei e não achei, velho. E Eu você ainda ainda tinha tinha me até te lembrado. perguntado. Você me perguntou, Foi, né? É que eu tinha foi. visto aqui, ó, que tava com a bolinha aqui de gravar, não entendi nada. Mas a próxima eu vou conferir de novo. Não, tranquilo. Vamos falar do lote aqui então, né? Bora. Lotes. O lote no operacional ele é importante para nós, para a gente entender a movimentação gráfica, a movimentação principalmente das pernadas, né? Essa pernada maior aqui, por exemplo, ela é composta, o movimento dela, o movimento que forma o preço, é composto por várias posições. Cada posições são abertas e fechadas dentro dos lotes, né? A representação gráfica para nós mostra isso. A contabilização do preço através de contratos de compra e venda dentro dos lotes. A gente tem lote de compra, lote de venda, lote de compra, lote de venda, lote de venda, lote de compra, lote de venda, né? Vendo. Lote de compra, venda. Uhum. Tudo isso dentro dessa pernada Desse maior de movimento de venda baixo. aqui. Dessa pernada Uhum. maior de venda aqui. Então, o gráfico, ele é composto por isso, macros e micros lotes que movimentam o preço, que contabilizam a movimentação do preço, tá? O que é legal e é interessante para a gente é estudar isso de forma, digamos assim, menor, a menor formação do preço, né? A gente estuda uma vela em si, a gente estuda o conceito da leitura de uma vela em si, e aqui nos lotes a gente estuda a importância dessas velas para a movimentação do preço, tá? Uhum. Então, dentro dos lotes, a gente tem divisões de preço, tá? Se você pegar um lote de venda, você não vai ter somente um único preço sendo trabalhado na venda. Você tem posição de reversão, nova posição que faz o rompimento, posições, comando que representa um novo preço, tá? Tudo isso está dividido, mas está dentro do nosso Do lote de lote venda. vendo. Uhum. A importância do estudo dos lotes é entender e identificar a importância de cada divisão dessa na formação do preço para a gente, tá? Então, é por isso que a gente dá muita importância ao lote, porque você aprende o que é uma defesa, né? Você Uhum. aprende o que é uma defesa, você aprende o que é um final de taxa único, você aprende o que é um comando. Mas qual a importância disso dentro do gráfico para a gente, na leitura em si, para a gente entender a movimentação do preço? É isso que a gente estuda em lotes. Correto. Se a gente sabe, tá? Se a gente sabe que temos um lote de venda, a gente tem que entender que a composição desse lote se dá por novas posições, tá? Cada posição, né, de um lado comprador, vendedor, está compondo um lote, está representando a contabilização de negociações dentro desse lote. O que a gente vai fazer agora é identificar essas posições e a sua devida importância. Primeiro, a gente vai entender divisão de preço. Se você tem uma pernada de baixa, cada vela dessa significa um preço para nós, certo? Certo. Mas aqui a gente vai entender que esse final de taxa único é um fechamento de um lote.
porém o preço continua na venda. Aqui a gente tem um lote aberto, uma posição de continuação da abertura desse lote, que faz aí o rompimento dos nossos lotes de compra, tá? A gente tem uma outra nova posição, né, com uma nova baixa, demonstrando força para a continuação da venda, porque o preço, a gente já citou domínio, certo? Domínio de compra, domínio de venda. O preço rompeu com a nova posição, né? Com a posição de rompimento, quer dizer, né? Que não deixa de ser uma nova posição. Está abaixo do nosso domínio de venda. A partir daí, a gente tem uma nova posição, que é a primeira posição que vem após o rompimento, né? Que determina o movimento futuro do mercado. Se você tem um fechamento de lote e tem uma nova abertura de lote, você tem força de movimento. O fechamento de lote se dá pelos finais de taxa única e por cada vela, tá, que rompe uma posição de sentido movimento contrário. Tá? A partir daí, a gente vai tendo criação de demandas para ter um novo lote para ser trabalhado e assim o gráfico vai sendo movimentado. Então, você entendeu que nessas pernadas de baixo, cada vela é um preço dividido, tá? Divisão de preço, né? Aqui é uma divisão de preço, mas a gente vai falar disso, que é uma dupla posição. Divisão de preço porque é um final de taxa, começo, né? A gente tá um comando único que sempre começa uma nova posição no gráfico. Dentro do lote, ele sempre vai estar abrindo um novo lote quando aparecer um comando. Comando dentro do lote significa a abertura de um novo lote, tá? Certo. Abertura de um novo lote. Isso daqui, ó, na leitura também é interessante para captação de oferta, tá? Você pode ver que quando você tem um comando iniciando um preço, dá a entender que tem-se perda de interesse em capturar as ofertas no sentido contrário. Aqui a gente perde o interesse na compra a partir desse comando. É por isso que o preço desce. Porque você não tem nenhuma ação de compra a partir desse preço. A gente faz essa leitura também dentro do lote. Certo? Certo. Mano, o barulho tá atrapalhando aí, você acha ou não? Não, tem barulho, não tô ouvindo barulho nenhum, não. Para mim tá perfeito. Porque tem uma britadeira ali fora ali que tá osso. Não tô ouvindo, não. Então, o preço sempre vai trabalhar nas margens desse lote, tá? Se aqui a gente tem um lote de compra, o preço vai trabalhar nas margens dele. Existem dois movimentos para nós em relação ao lote que é importante, tá? Você já deve saber disso. Que é o rompimento, que ele se confirma abaixo, ou o retorno para ele se confirmar dentro do lote. O gráfico, ele faz, a gente tem que ver mais ou menos dessa visão. Se o preço trabalha no lote, ele busca fechar as demandas. Se ele buscou fechar as demandas de baixo e teve rompimento, se ele fechou as demandas de baixo, e teve rompimento, se ele voltar para o lote, ele vai buscar fazer o quê? Trabalhar nas demandas de compra. Para poder, então, contabilizar e poder vir buscar as outras demandas. O gráfico sempre vai fazer isso. Se ele voltou para a compra, é porque ele já tinha trabalhado a venda. Aí, ou ele volta, ou ele continua voltando para trabalhar as contas registradas para trás nos preços passados, que são futuros, né? Ou ele volta novamente para trabalhar as novas demandas de venda que foram contabilizadas no gráfico. Isso nada mais é do que captura de ofertas, tá? São
É como se fosse um atacado e um varejo. O cara pega as ofertas baratas, pega a oferta, pega o preço ele pega a oferta no preço que está bom para ele, entendeu? Vai comprando as que estão no preço bom e depois ele oferta. Aí ele vai criando demanda. Só que no gráfico tem duas intenções. Tem criação de demanda, né? Que seja tanto para compra quanto para venda, e tem captação de oferta. Quando fecha esse preço aqui, todas as ofertas de vendas estão captadas aqui para trás, ele perdeu o interesse em comprar novamente tudo que está sendo vendido. A partir daqui, ele tentou ofertar para ganhar um lucro. Aí ele cria demanda. Tudo que ele comprou aqui, ele põe para ser vendido no mercado e vai ter gente comprando. Uhum. Certo? Certo. É essa visão simples que tem que ter do mercado, mano. Essa visão simples. Não sei se você tinha essa visão de lote. É para isso que a gente tem lotes. Mais ou menos, Augusto. Eu Eu tinha acho que mais a ou gente, menos. eu acho que a gente tem, o pessoal aprende mais a visão de lote assim. O que o preço vai fazer aqui? Tá, se essa é a posição, tá, que é a nova posição, o preço vai respeitar. O É, pessoal quer aprender os gatilhos, né? é, Você tem que entender como que funciona tudo aqui, encaixando. Se você domina isso como leitura, pronto. Qualquer gráfico que você pegar, você vai operar a qualquer hora. O gráfico está todo ligado e o gráfico tem relação desde o passado até o seu futuro presente. E o futuro dele perante o teu presente vai ter relação com o teu presente ou com o teu passado. Certo? certo. Agora, já que a gente falou que o nosso presente e o nosso futuro vai ser formado em cima do nosso passado no gráfico, o lote ele serve para a gente identificar esses pontos passados que irão dar referência para a formação futura do preço. Tá? Uhum. Então, a gente aprende a identificar isso através de todos os conceitos que a gente pegou lá atrás. Nesse lote de venda, por exemplo, a gente sabe que aqui a gente tem a contabilização mínima do lote de compra, que é a nossa defesa de compra. Aqui a compra está começando a defender, até aqui nós temos o final do movimento de compra, com o preço sendo dividido, né? Sim. Mas não deixa de ser lotes de compra. Então, a referência que eu tenho para a formação do preço lá no futuro é que se a gente pegar a posição que vem logo após o rompimento, ela me dará uma referência de reversão lá no futuro do gráfico. É assim que a gente usa o lote. A gente tem a posição de reversão, né, para saber os Uhum. domínios de onde o preço vai trabalhar, a posição de rompimento e a nova posição. A nova posição está direcionando o gráfico. A nova posição está abaixo do lote passado trabalhado. Então, essa posição defende para venda. Se você tiver, após esse rompimento, tá, uma compra, também seria uma nova posição, porque a nova posição que defende o domínio do gráfico é a que vem após o rompimento. Então, a gente sempre vai ter referência lá na frente, identificando aqui atrás a posição que faz o rompimento e, em seguida, a nova posição. Porque a nova Certo. posição mostra a nova intenção do mercado, mostra a nova intenção de um big player, de uma instituição, da força do movimento de compra ou de venda. Certo? Certo. Um exemplo aqui, ó. A gente falou dessa posição nova, que é de venda, né? Sim. Essa posição. Olha lá na frente, vamos ver o que acontece. Posição rompeu. Isso aqui é uma nova posição de reversão, né? Uhum. Rompeu, reversão, nova posição. Continuação, rompeu. A gente sempre tem que ter a referência de uma marcação passada lá atrás para poder fazer essa leitura. Essa leitura aqui é a formação do preço. Essa formação do preço aqui vai nos dar uma referência do respeito lá na frente. Então, se aqui eu tenho a minha nova posição que veio após um rompimento de um lote de compra,
Aqui eu tenho a nossa posição que rompeu essa posição. Se aqui é uma posição de rompimento, na nossa leitura a gente diz que aqui a gente tem uma nova posição de venda, Sim, certo? certo. Se você souber ler isso aqui, mano, desse jeito assim, aonde o preço está rompendo, aonde que ele está fazendo a força, você sabe que a força veio para o final dessa posição, certo? Uhum. Beleza, tivemos continuação. A força de venda está aqui a partir de agora. Por quê? Rompeu, né? Sim, Nova posição. Quando o preço voltar aqui, ele tem que retrair. É o que acontece aqui. Você entendeu como que funciona? Eu identifiquei essa força forte aqui no passado. Eu olhei a força forte sendo trabalhada no rompimento ou na recusa, né? Ela uhum. rompeu. Se ela rompe, eu tenho um novo nível de força. Aonde que está? Aqui, o último nível nosso de força de venda está aqui. Então, quando o preço voltar aqui, a gente vai ter recusa de preço. Compra fechou, retração, aqui é a confirmação de entrada para você, ó. Em qual ponto que seria a confirmação? Nessa segunda vela. Porque aqui você tem preço de Ah, compra tá, porque ela fechado. recusou. Você tem o Sim, preço de compra fechado, certo? aham. A nossa última compra está aqui, Uhum. né? Para nossa compra continuar, você lembra na última aula que a gente falou da defesa de posição lá? Tinha que estar acima do nosso último nível, certo? Sim, Então, recusou, confirmação. O preço está na venda. O preço vai cair a partir daqui, ó. Até onde ele cai? Nas nossas posições de defesa, tá? Só defesa. que para isso a gente precisa ter uma leitura aqui, né? A gente tem que sempre saber se o preço está caindo, a gente tem que ter a nossa referência passada e a referência mais passada ainda de onde foi formado esse preço. Provavelmente, se a gente tivesse feito uma leitura aqui, a gente saberia que o preço poderia cair até nessa posição aqui de compra, se a gente identificasse o porquê. Rompeu, nova posição, posição de rompimento, nova posição de compra. O preço respeita ela, ó, aos limites dela. Não passou do pavio, é compra. Só que para isso a gente precisa ter essa leitura, né? Certo? Correto. Certo. Nesse caso aí desse rompimento, que foi com a vela de comando e final de taxa única, essa verde. Depois teve a reversão da vermelha. Isso, nesse quadradinho aí. Aqui, Essa vela aí é uma vela que com certeza ia me dar um loss, porque ela rompeu uma final de taxa única e um comando de alta, né? aham, Normalmente a gente tem um entendimento que quando rompe um comando e uma taxa dividida, normalmente o preço vai se manter abaixo, né? não Com vai, certeza eu teria dado continuação para o movimento de baixo aí, não vai. Sabe por quê que não vai? porque, Você lembra que nós falou de deslocamento de taxa? aham, A defesa da taxa dividida não está aqui? O sim, preço rompeu. Tá tudo uhum, fechado para venda aqui, ó. Ele tinha que ter um pavio aqui, ó. Aí continuava. Agora, essa defesa está aqui. Agora, quando o preço voltar aqui, ele vai romper, ó. Aí sim ele rompeu essa taxa, tá vendo? e parou dentro o corpo parece que parou dentro da reversão da defesa, né? Da compra. Aí o preço, aí parou. Não, isso, bem aí. Você tem que ter sempre ligação, né? Se você entender a força, a formação de cada preço desse aqui, na hora que o preço voltar, você sabe o que que é. Isso aqui é uma vela forte, isso aqui é uma vela forte, mas ela fez rompimento. A forte pode ser a posterior a ela, porque essa daqui fez uma entrega, não fez rompimento. Essa daqui é a vela de rompimento, sendo que a gente sabe que é a nova posição que determina o domínio do mercado, Tem isso também. certo? Porque a gente está olhando aqui, né? Agora, olhando para trás, ó, olha lá. Olhando para trás, posição de reversão, tá vendo?
Qual vela que fez rompimento? Essa aqui fez um rompimento. Rompimento aqui, ó. Uhum. Né? Mas essa aqui ainda não fez o rompimento. Essa daqui fez o rompimento, nova posição, que é a que a gente já leu. Mas Sim. perante o preço, até o preço chegar nela, olha lá, você só vai ter venda confirmada aqui, ó, se o preço passar daqui. Porque essa posição aqui é uma posição forte, nova posição em relação a esse preço que fez esse rompimento. É o que a gente Certo. chama de ABC do lote, né? A, B e o C. O A é o preço, o primeiro preço que foi formado, você encontra a força dele. O B é o trabalho do preço em cima dessa primeira força, né? E o C é o retorno do preço em cima do trabalho do B, que é a nova força que foi formada em cima do A. Sim. Certo? Certo. Nesse caso, então, desse exemplo que eu dei, onde eu tomaria loja aí, você mesmo não teria entrado, mesmo ela tendo um pouquinho de espaço ainda para chegar na primeira vela do rompimento da compra, essa primeira Espaço? vela de. É porque a defesa tá mais embaixo, né, na vela que rompeu o lote. Isso, essa aí. Não, a anterior, a primeira que Essa? rompeu, a de compra, a de compra. Essa? A primeira da reversão de compra, anterior, Essa? abaixo. A primeira de baixo. Aí a primeira, isso. Porque essa vela vermelha, ela ainda tinha um pouco de espaço para chegar aí, né? Para Para chegar sentir a aqui? defesa. Isso. E ela rompeu a taxa ali, eu com certeza eu tomaria um loss aí 100%, Não, mesmo não. se eu tivesse feito Não. a leitura lá Deixa eu te atrás. explicar. A vela só tem espaço se ela tiver futuro para buscar. Hum, Se ela chegar aqui, vai defender, mas não quer dizer que ela vai vir aqui, não. Quer dizer que ela vai vir buscar o futuro. Se você tiver um futuro aqui, ó, aí sim, ela tem espaço para vir buscar. Aí correto. eu pensaria em entrar em continuação, certo? Uhum, Porque certo. você tem que ter um futuro para o preço buscar, ó. Você tem que ter um futuro, mano. Se não tiver futuro, aqui, ó, tá rompendo de final de taxa única, mas olha aqui para trás, tá? Vamos colocar a linha nos pavios que ela tem que buscar. Você tem que olhar isso, tá? Não, não é assim que a gente olha, tem espaço, não. Espaço a gente vai olhar assim, ó, tem espaço para alcançar o futuro. Tá vendo? Ó, os pavios de compra que ela tem que buscar. Olha aqui. Olha os pavios. Se não tivesse pavio aqui, ó, o preço cairia. Preço fechado dos dois lados, sem contabilização futura para ser trabalhado, é reversão de movimento. Se você tiver, se você tiver uma vela de compra aqui, tá? Fechada aqui e uma vela vermelha aberta aqui, você tem uma confluência forte para o preço cair, meu cara. Porque não tem nada para ser buscado aqui, ó. Ele só tem o quê? Futuros de Uhum, baixa, certo? Então, certo. o preço rompeu, mas tem espaço para chegar? Não, 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 não. Tem espaço para chegar onde? Quer dizer, no futuro que ele está buscando, né? Porque o preço busca preencher o futuro para fechar o lote e deixar uma nova contabilização, né? Uma nova oferta. Se tem negociação de fechamento de lote, tem especulação abaixo da taxa do fechamento do lote. Certo? Aham, correto. Pegou essa visão aí? Sim, sim. Pois é por falta desse entendimento que muitas vezes a gente toma loss, né? Porque você pensa, É. rompeu uma taxa forte ali, aí pronto, mete um put ali. Não, ó, você tem que pensar assim, rompeu, segue. O nosso operacional não é assim, rompimento, É, seguiu. O que que ele tem para seguir, já que rompeu? Tem futuro? Não tem. Caiu dentro do outro lote de venda, que se for venda, por exemplo, caiu, beleza, tem uma confluência para put. De resto, tá dentro da posição de compra. Não tem nova baixa. Como que ele vai continuar? A gente tem mais confluência para cá. Dentro dos lotes, tá? A gente tem, então, que cada vela é uma posição, tá? aham, Cada vela é uma posição. Só que também
a gente tem dentro dos lotes as duplas e as triplas posições, tá? Sempre que você vê no gráfico, peraí, sempre que você vê no gráfico velas de compra, tá? Peraí, fiz errado aqui. O corpo está dentro do pavio. Certo? Sempre que você encontrar no gráfico, meu caro, essa situação, seja para compra ou seja para venda, você tem uma dupla posição. O que é uma dupla posição? O corpo dessa não saiu do pavio da anterior e o pavio dessa cobre o corpo e o pavio da anterior. Esse de dupla indecisão, de dupla posição, é um cenário de indecisão para a gente dentro do gráfico, tá? O preço está no cenário de indecisão, o gráfico está no momento de indecisão. Não sabe se está a favor da compra ou se está a favor da venda. E se você tiver no gráfico 3 posições ou 4 posições fazendo esse mesmo tipo de formação que a gente falou agora, tá? Aqui suponho que tem se não tivesse o gap, o preço nasceria aqui, tá? Mesma coisa. Uhum. E você tem isso daqui, ó. Tá vendo? Pavio, o corpo dessa tá aqui. Essa tá aqui dentro, né? Aqui é uma dupla posição, tá? Aqui é uma dupla posição. Aqui seria mais interessante se tivesse assim. Peraí, deixa eu apagar isso aqui, mano. Deixa eu apagar isso aqui que é melhor. Por que são importantes essas duplas e triplas posições, meu caro? Porque elas são indecisões de mercado, certo? Indecisão momentânea do mercado ali. E não deixam de ser posições, tá? Só que elas servem de referência para a gente em relação para o preço quando sair dali. A posição que sai de uma indecisão é uma posição de start. A gente considera assim. Indecisão é a briga igual dos dois lados. Indecisão é o lado da força que ganhou. Então, o lado da força que ganhou é o mais forte, certo? Certo. Então, a gente considera essa força para poder usar como entrada no gráfico para a gente. Além disso, tá? Além disso, a gente tem a indecisão de mercado, o cenário de indecisão de mercado. Aqui a gente tem posições de indecisão, né? Mas a gente tem a indecisão no mercado, que é quando o preço de compra, tá? Tem uma nova posição de compra, só que, porém, o pavio não está cobrindo o corpo, né? E o corpo não saiu do pavio dela. Então, isso aqui é uma indecisão para nós do mercado. Isso não é dupla posição, tá? Para ser uma dupla posição, o pavio tinha que cobrir o corpo da passada aqui, da anterior. Certo? Certo, o pavio de uma cobre o corpo da outra, né? Isso, aí sim é dupla posição ou tripla posição. Agora, se o pavio, se somente uma ficou, se uma ficou somente dentro do pavio da outra e o pavio não cobriu a anterior, não é dupla posição nem tripla posição. É uma indecisão, um cenário de Indecisão. indecisão no mercado. É uma nova posição também, porque no gráfico tudo é uma nova posição, mas a gente sabe que a posição que vier posterior a ela
vai defender uma força forte lá no mercado. Vai ter uma força alta no mercado. Certo. Certo? Então, isso é dupla e isso é tripla posição. Tranquilo? Certo. Vamos ver isso lá no gráfico? Vamos. Vai acabar aqui, ó, falta 4 minutos. Eu vou encerrar e vou te mandar o link de novo. Fechado. Beleza? Beleza.